Semana passada nós estudamos aqui o Salmo 1, fizemos a introdução do livro e fizemos também a exposição do Salmo 1. Vocês se lembram quem esteve aqui domingo passado? O Salmo 1 diz que o crente é feliz por aquilo que ele não faz, o crente é feliz por aquilo que ele faz e o crente é feliz por aquilo que ele é. Ele é como uma árvore plantada junto, isso? Tudo quanto ele fizer, prosperará. Hoje eu quero falar com vocês sobre a felicidade, a bem-aventurança de ser perdoado por Deus. Você vai descobrir na Bíblia que a maior felicidade que eu e você, nós podemos desfrutar nessa vida, é a felicidade do perdão dos nossos pecados. Todo aquele que vive com a culpa do pecado, sob a condenação do pecado, é infeliz. Tá certo? E nós vamos estudar este salmo, que é chamado Salmo Didático. Ele foi escrito por Davi. Vamos lá abri-lo lá? Salmo de número 32. Veja que o Salmo diz assim: a bem-aventurança de quem recebe o quê? O perdão. Veja bem, se lá no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se lá no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Se lá no Salmo 1, feliz é aquele que é como uma árvore plantada pelo Senhor aos ribeiros d'água. Aqui nós vamos descobrir que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então nós não somos felizes por aquilo que nós fazemos, deixamos de fazer, mas nós somos felizes pelo fato de Deus nos perdoar em Cristo Jesus. Então vamos recitar juntos esse salmo? Vamos lá? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Veja no título desse salmo a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Quem escreveu esse salmo? Davi. Salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo com que propósito? Ele faz essa composição musical para ser cantada não somente
no culto individual, no culto doméstico, mas para ser cantado no templo. Diz aí, salmo o quê? Didático. Na língua hebraica aparece a palavra masquio. O que significa isso? Significa que através deste cântico, dessa composição, que tem começo, meio e fim, Davi quer que nós aprendamos a mensagem principal deste salmo, que é a felicidade de ser o quê? Perdoado. O salmo, no meu entendimento, está dividido em 3 partes. Os 2 primeiros versículos, a primeira parte do salmo, onde ele vai falar sobre a bem-aventurança de ser perdoado, mas ele vai nos dar o conceito bíblico daquilo que é perdão e daquilo que é pecado. A segunda parte vai dos versículos 3 até o versículo 5. Até o versículo 5. Segunda parte. E do versículo 6 ao versículo 11, a terceira parte. Nessa segunda parte, Davi vai falar não da alegria, mas da tristeza que o pecado traz na vida do crente. Tá certo? Mas na última parte, ele vai falar sobre as bênçãos que o perdão traz para a nossa vida. Deu para entender? Primeira parte, versos 1 e 2. Segunda parte, versos de 3 a 5. Terceira parte, dos versos 6 até o versículo 11. Calmenege, ele escreveu um livro no século passado, final do século passado, e ele fala principalmente do contexto ocidental, americanizado. Ele diz que a nossa sociedade, ou a nossa cultura, perdeu a consciência do pecado e da culpa. Ninguém quer falar sobre esse assunto, ninguém quer tratar desse assunto, do pecado. E o pecado é, do ponto de vista teológico, a causa de todos os nossos problemas. E nós precisamos tratar desse assunto na igreja. Você observa que essas igrejas neopentecostais, elas tratam de prosperidade material, mas nenhuma trata do pecado, do arrependimento. O pecado, conforme Freud coloca, ele diz que nós negamos o pecado, ele diz que nós projetamos o pecado, nós racionalizamos o pecado, mas ele não trata do pecado. Então, o sujeito é pecador, é safado, certo? Mas ele diz, não, ele tem apenas um distúrbio de comportamento. O sujeito é um tarado. Ele é viciado em sexo. Certo? O sujeito é ladrão. Não, ele tem um desvio, uma fraqueza. A gente não trata pecado como se fosse o quê? Pecado. Nem mesmo na igreja. Na igreja, o que era pecado ontem não é mais pecado hoje. Esse negócio de casar virgem, isso aí é besteira. Né? Hoje a turma está morando junto, faz um casamento com um véu e grinalda, a noiva põe um véu lá assim, e o palhaço lá na frente, com aquela bolinha, né, no nariz, o pastor. É o palhaço. Já está dormindo junto, já está vivendo junto, mas casa como se fosse virgem. E ainda joga o buquê. Não, pastor, hoje não é mais pecado. Isso era pecado antigamente, hoje não é mais pecado. Não é pecado. Agora querem dizer que homossexualismo não é pecado. E a Bíblia diz que é pecado. É abominação um homem deitar com um homem, uma mulher deitar com uma mulher. É pecado. É pecado. E nós precisamos tratar desse assunto, irmãos, porque o pecado é que destrói, é o pecado que gera morte. E nós precisamos tratar do pecado na nossa vida, pessoal. Certo? Nós precisamos, todos nós somos responsáveis diante de Deus pela nossa santificação pessoal. Nossa santificação pessoal. Então, vamos pegar os 2 primeiros versículos
E vamos observar que nesses dois primeiros versículos vem a expressão bem-aventurado, e ele vai repetir bem-aventurado. Na primeira bem-aventurança, ele vai fazer uma descrição do que é perdão e do que é pecado. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então ele faz uma descrição. No versículo 2, ele faz a aplicação desse perdão, porque não basta ser feliz porque existe o perdão. Esse perdão, ele precisa ser desfrutado. Por isso que na segunda bem-aventurança, ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o quê? Iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então a bem-aventurança não é conceitual, a bem-aventurança é experimental. Ele vai usar aqui 3 palavras no hebraico para dizer o que é pecado. Ele vai nos dar aqui o conceito de pecado, depois o conceito de perdão. A primeira palavra que ele usa aqui, bem-aventurado aquele cuja o quê? Iniquidade. Grifei na sua Bíblia essa palavra iniquidade. Ele vai usar uma palavra no hebraico, certo? Que significa rebelião contra Deus e contra o que? As suas leis. Rebelião contra Deus e contra as suas leis. Presta atenção, quando eu peco, eu cometo o quê? Uma iniquidade. E ao cometer essa iniquidade, eu estou me rebelando contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Tá certo? Então, pecado é um ato de desobediência intencional, muitas vezes consciente, muitas vezes planejado, certo? E Davi, ele sabia disso, porque Davi não somente adulterou, mas ele, depois que adulterou, ele teve que esconder o seu adultério. E aí ele vai tramar a morte daquela parte ofendida que era o seu soldado. E ele então vai escrever uma carta, conscientemente, para o seu general, colocar aquele homem lá adiante, na frente da batalha, para que aquele homem o quê? Fosse morto. Então, havia uma intencionalidade. E, meus amados irmãos, nós vamos entender isso. Quando eu peco, quando você peca, nós estamos cometendo uma infração contra a lei de Deus e contra a palavra de Deus. A segunda palavra que ele vai usar aí, ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado. Então, iniquidade é uma palavra no hebraico, pecado é a outra palavra. E essa palavra pecado, ratá, no hebraico, significa perder o alvo. Significa que Deus nos fez para alcançarmos aquele alvo, mas nós nos desviamos daquele alvo. Como um atirador que vai atirar. Ele tem que acertar o alvo. Deus nos fez para um propósito, com um alvo na nossa vida. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas nós não desfrutamos de Deus. Nós queremos o nosso próprio prazer no pecado. Ou seja, nós nos desvirtuamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso é pecado. Isso é pecado. Por isso, irmãos, que um crente quando peca, eu e você, quando nós pecamos, nós recebemos as consequências do nosso pecado. Está lá em Números capítulo 23. O vosso pecado vos achará. E às vezes não é um pecado de ação, é um pecado de omissão. O pecado de não orar, por exemplo, se você não ora, você está pecando. E esse pecado o quê? Mina as suas forças espirituais. Você não tem alegria nas coisas de Deus. Você não tem prazer nas coisas de Deus. Eu não estou falando aqui de adultério, de homicídio. Há muitos pecados presentes na nossa vida, que são pecados, que eu diria inofensivos do ponto de vista da sua expressão, da sua visibilidade, mas que mina a gente, destrói a gente, entristece o Espírito Santo. Mas a terceira palavra que ele vai usar aí,
para pecado. Ele fala de iniquidade, de pecado, mas ele vai usar uma palavra no versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o quê? Iniquidade. E cujo espírito não há dolo. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque ele vai usar iniquidade, pecado, mas ele vai usar uma palavra aqui, no grego, no hebraico, seria a palavra maldade. Maldade. Que é a palavra kaon, que significa perversidade moral, ato torto. Essa palavra maldade, ela é a expressão mais profunda, mais séria daquilo que é o pecado. Tá certo? Daquilo que é o pecado. A gente gosta de examinar os outros, não é isso? Na Santa Ceia, Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem, o quê? A si mesmo. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. A gente gosta de examinar a vida dos outros, falar dos pecados dos outros. Mas é importante aqui nesse salmo, porque Davi está tratando do pecado pessoal. Você tem que tratar do pecado na sua vida. E é tão interessante, porque depois de falar o que é o pecado, ele vai usar aqui 3 palavras para significar o que é perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Grifa aí. Perdoada. Depois ele vai usar cujo pecado é o quê? Coberto. Então, perdão é perdão. Perdão é cobertura. E ele vai usar uma terceira palavra, que é imputar. Ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Esse verbo atribuir aí, Paulo vai usar essa citação lá em Romanos capítulo 4, significa lançar na conta. Lançar na conta, atribuir. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Levítico, capítulo 16, versículo 21. Levítico, capítulo 16. O que tem lá no capítulo 16 de Levítico? É o chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Levítico. Vamos ler juntos? Acharam aí? Levítico 16, 21, o que diz? Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as suas iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus, e os porás sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Preste atenção que o salmista Davi conhecia a lei cerimonial, e ele usa no Salmo 32 essas 3 citações de pecado aí. Mas ele está falando, quando ele fala, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Ele usa uma palavra nasa no hebraico, que significa tirar a culpa ou carregar a culpa. E aqui ele está se lembrando do dia da expiação. O que significa isso? O sumo sacerdote Arão usava 2 bodes. Nos 2 bodes, ele fazia aquilo que se chama de transferência de pecado. Ele colocava a mão sobre a cabeça dos animais, e é como se aquele animal recebesse sobre si a transferência dos pecados de todo o povo. Um bode era mandado para o deserto. Como se a ideia de que aquele animal estava levando o pecado do povo para longe. Mas o outro animal, ele era sacrificado. E o sangue desse animal era levado pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos. E o que tinha lá dentro do Santo dos Santos? Tinha a Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha as tábuas da lei,
Tinha um pote de maná, tinha a vara de Arão que havia florescido. Né? Deus, quando olhava de cima, via o quê? O pecado do povo. Mas quando o sumo sacerdote derramava o sangue na tampa do ilástério, o pecado ficava coberto o quê? Pelo sangue. Sabe o que significa isso? Tudo isso aponta para quem? Para Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. Louvado seja Deus por isso. Por isso que o texto vai dizer aqui, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Nós estamos perdoados, estamos cobertos e lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Então nós temos que tratar, irmãos, isso. Temos que tratar. Mas há uma expressãozinha que ele usa aí, que é a expressão hassab no hebraico, que significa imputar, lançar em conta. Preste atenção que todas as vezes que eu peco, todas as vezes que você peca, é feito um lançamento de dívida. Lembra da parábola que Jesus contou sobre o perdão? Quem é do tempo deixa eu ver aqui, de padaria do interior, que tinha caderneta? Lembra disso? Do armazém. Você tinha caderneta e o bodegueiro, o dono da bodega tinha caderneta. E nunca batia, porque sempre a dele a gente estava devendo mais. Quando ia fazer o cruzamento dos dados. Lançar em conta. E o que Davi está dizendo? Bem-aventurado, sabe por quê? Porque Deus pegou todos os nossos pecados e ao invés de lançar na nossa conta, lançou na conta de Jesus. De tal maneira que ele, ao se oferecer por nós, ele pagou todas as nossas o quê? Dívidas. Por isso que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, é maravilhoso demais isso aqui. Gênesis capítulo 50, versículo 17. Gênesis 50, versículo 17. O que diz lá? Vamos ler juntos? Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto o quê? Ele falava. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? E o que a gente tem que chorar, irmãos? Os nossos pecados, as nossas maldades. Nós temos que chorar o pecado uns dos outros, o pecado da igreja, o pecado da nação. E é tão bonito isso aqui, porque ele vai usar as mesmas expressões que são usadas por Davi no Salmo 32. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Novo Testamento, Romanos. Capítulo 4. Eu já falei para vocês que o livro mais citado no Novo Testamento é o livro dos Salmos. Alguns falam em 400 citações, outros falam em 300 citações. Não dá, porque existe um princípio, quando a gente vai trabalhar texto, que se chama intertextualidade. Às vezes, o sujeito faz a citação do texto, mas não coloca o que? A referência. E lá em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Veja lá, a partir do versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui o quê? Justiça, independentemente de obras. E ele faz a citação. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas
e cujos pecados são bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais o quê? Imputará. Davi, ele abrange aqui. Porque lá no Antigo Testamento, quando tinha o Yom Kippur, se fazia todo ano, todo ano. O autor aos Hebreus diz que o povo de Israel fazia comemoração de pecado no Yom Kippur. Mas aqui jamais, porque o sacrifício de Cristo foi um só. Um só. Jamais. Diz amém aí, pelo amor de Deus, bicho. Vocês tudo, estou falando que vocês estão salvos, perdoados. Você ainda está com essa cara de padeiro. Que passou a noite bebendo e tem que acordar 4 horas da manhã para fazer pão. Então, o que é pecado? Pecado é iniquidade. Pecado é pecado. Pecado é maldade. Mas o que é perdão? Perdão é tirar a culpa. É levar a culpa para longe. É lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E o pecado, quando ele é perdoado por Deus, ele é esquecido por Deus. Somente Deus tem esse poder. Não a amnésia divina. Mas o fato de que aquilo não tem mais valor diante de Deus. Diferente de você, mulher, casada. Que você fica lembrando dos nossos pecadinhos que a gente faz. E vocês não esquecem. E quando você vai brigar para a gente, até os perdoados você cita. Para desmoralizar a gente. Deus não faz isso. Tá certo? Que a mulher diz, você lembra, você se lembra, você se lembra. E eu disse, eu não lembro de nada. Porque é pecado. Né? Você já imaginou? Quando você paga uma conta, seja de telefone, conta de água, conta de luz, tem alguns que gostam de guardar. Não tem isso? Guarda, guarda. Você chega na casa dele, tem conta paga. Mas quando a gente paga a conta, o que a gente faz? Esquece daquela conta. Se prepara para outra vez. Né? Nada do que foi será, né? Aí vem de novo. Mas aquilo que você pagou está quitado, está esquecido. Está pago. E Davi vai dizer assim, gente, nós somos o povo mais feliz do mundo, porque nós temos o perdão de Deus. Mas ele vai contar a experiência dele. Se ele fala da alegria do perdão, ele vai falar da tristeza do pecado. Versículo 3, ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, o quê? Todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A experiência de Davi, o seu testemunho de confissão e de perdão. A primeira coisa que ele revela para a gente aqui é que ele cometeu o pecado e ele tentou o quê? Encobrir o seu pecado. Ele não tratou do pecado. Vocês conhecem a história. Davi adulterou, Davi engravidou a mulher, Davi trouxe o soldado para tentar fugir da responsabilidade da gravidez, querendo que o soldado dormisse com Betseba. O soldado, por ser leal, não dormiu. Ele embebedou o sujeito. Ele aprontou para cima do sujeito. Depois ele mata o sujeito. E aí ele vai dizer assim, o meu pecado está sempre o quê? Diante de mim. O que significa isso? Quando você e eu, nós pecamos, a gente não consegue esquecer o pecado. O pecado está ali. Eu pequei. E eu vou dizer para você, todas as consequências que o pecado traz para nós, elas são somatizadas. Somatizadas. Você pode ter certeza que nós somos uma igreja hoje, a nossa geração é uma geração que peca e que tenta negar o pecado, que tenta esquecer o pecado, que tenta dar nome bonito para o pecado.
Mas a gente não trata o pecado. E o pecado vai nos adoecendo. O pecado tira a nossa paz, mina a nossa alegria. Ele diz que o meu humor se tornou em sequidão de... O que significa? Ele entrou num processo de tristeza, de depressão. Depressão. Porque o irmão, veja bem, presta atenção, meu irmão. Você como crente tem que ser alegre. Porque o perdão de Deus trouxe o quê? Bem-aventurança, felicidade. Presta atenção. Um crente triste é como se você fosse um demônio humilde. Está certo? Qual é o pecado dos demônios? Soberba, orgulho. No dia que você encontrar um demônio humilde, alguma coisa está errada. Agora, crente triste, cantamos um hino aqui, sou feliz com Jesus. Eu olhava para a cara do povo, o povo estava... né? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque Davi vai dizer, enquanto calei os meus pecados. E eu gosto de Davi porque ele não transfere o pecado. Os pecados são meus, pronome possessivo, meus pecados. Vai lá para o Salmo 51, dá uma olhadinha lá. Tem crente que peca e diz que a culpa é da igreja. Salmo 51. Veja quantas vezes o salmista Davi vai usar o pronome possessivo, né? Pronome oblíquo, né? Não tem esse negócio de oblíquo, quando você estudava isso? Teti contigo, memi comigo, ceci consigo. Lembra disso? E quando você decorava a tabuada, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4. Lembra disso, tabuada? Palmatória, vocês são desse tempo? Não, né? São santos aqui, só tem santo nessa igreja. Viu? Ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga o que as minhas transgressões. Tira da minha conta, apagar. E ele vai dizer assim, lava-me. Porque o pecado traz, segundo a psicologia, uma sensação de sujeira. Quem toma banho aqui antes de dormir? Levanta a mão. Graças a Deus. Que a pior coisa é dormir fedorento. Mas já notou, você já tentou dormir, ser suado, vai lá para a academia, faz a ginástica, ou passa o dia todo. Tem uns que conseguem. Mas a pior coisa é você dormir no lençol limpo, esticadinho, com o corpo o quê? Tem uma sensação, não tem não? Ele diz, o pecado traz esse incômodo, essa sujeira. Fica fedorento. Pecado. E ele diz, lava-me completamente da minha. E veja quantas vezes ele coloca, purifica-me, pois eu conheço as minhas transgressões. Lá no Salmo 19, Davi vai pedir, né? Absolve-me das que me são o quê? Ocultas. Mas agora ele está dizendo, eu conheço. E meus amados irmãos, seria uma incoerência. Spurgeon vai dizer, Deus não pode abençoar um filho que está pecando. Por isso que ele vai colocar aqui no Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, o quê? Todo dia, o dia todo. Sou culpado. Eu estou escondendo esse pecado. E aí ele vai dizer uma coisa bonita aqui. Ele vai revelar, ele vai dizer assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão, o quê? De estio. A tua mão pesava sobre mim. Davi está usando um conceito do Antigo Testamento, que é da disciplina de Deus. Porque a mão de Deus pesa aqui, conforme Provérbios, segundo Jó e Hebreus capítulo 12, que Deus disciplina aquele que Ele ama. Se Deus tirasse a disciplina na nossa vida, nós teríamos que questionar se nós somos filhos. Então preste atenção, você que é crente. Você jamais será abençoado na sua vida se você achar que Deus vai abençoar o seu pecado.
eu vou pregar mais tarde sobre isso, aquele que esconde a sua transgressão, jamais o quê? Prosperará. Se você está prosperando como crente, você tem que questionar se você é crente. Porque você pode ser um iníquo. Eu disse, pastor, mas eu peco e Deus ainda me abençoa. Meu irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E se as coisas não estão dando certo na sua vida, preste atenção. Você precisa questionar essa questão. Você precisa fazer um autodescarrego. O que é isso? Autodescarrego, o que é isso? Não tem nada a ver com o universal. Você tem que lançar toda a sua ansiedade, todos os seus pecados. Certo? Porque é aí que vem a libertação. Se você observar aqui, Davi vai dizer, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e eu perdi a alegria, o meu vigor, a minha força. Preste atenção, irmãos, o pecado mina as forças. Por que a gente não tem poder para orar? Por que a gente não tem poder para pregar? Porque o pecado mina. O pecado entristece o Espírito Santo. O pecado apaga o Espírito Santo da nossa vida. É o pecado. Mas aí, o que é que Davi faz? Ele descreve a sua experiência traumática como crente que esconde pecado, mas ele toma uma decisão. Qual é a decisão que ele toma? No versículo 5, o que é que diz aí? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais o quê? Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a minha iniquidade. Presta atenção que Davi, nesse versículo 5, vai citar os 3 conceitos de pecado dos versos 1 e 2. Ele vai repetir. E aqui, o que é confessar o pecado, irmãos? O que é confessar o pecado? E aí nós temos que aprender isso. Primeira coisa, confessar é admitir. Confessar o pecado é dar nome para o pecado. Dizer, esse pecado, Senhor, aqui, ó, minha soberba. Esse pecado que eu cometi. Irmãos, pecado tem nome, sabia disso? Pecado não tem tamanho. Pecado tem consequências maiores ou menores. Por quantos pecados Adão foi expulso do paraíso? Hein? Um pecado. E esse pecado dele trouxe a morte para todos os homens. Por isso, todos nós o que somos? Pecadores. Então nós temos que tratar do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Você disse, outro dia uma irmã estava dizendo, pastor, esse negócio de orar, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu não tenho multidão não, só são umas dezenas. Vou dizer umas centenas. Diz que toda mulher fala 25 mil palavras por dia. Isso dá um livro de 96 páginas, sabia disso? O homem fala 15 mil. Fala 10 mil palavras a menos. Então a sua chance de pecar é maior. Mas a desgraça do homem, que ele não fala, mas ele pensa. Não é assim? Pensa. E aí você tem que saber como é que você vai tratar do pecado. Eu sei que sou pecador, o pecado está sempre diante de mim. Eu tenho que combater o pecado dentro da minha vida, eu tenho que dar nome para os meus pecados. Mas o que eu acho interessante aqui, irmãos, e eu queria chamar a sua atenção, né? Vai lá para o Salmo 142. 142. A gente até canta esse hino aqui de vez em quando. Com a minha voz clamo ao Senhor. Lembra disso? Com a minha voz ao Senhor suplico. O
que diz aí? Ao Senhor, salmo didático de Davi. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico o quê? Derramo perante Ele a minha queixa e a sua presença expõe o quê? A minha. Presta atenção, irmãos. Confessar o pecado. É você admitir o pecado. É você reconhecer o pecado, dar nome para o pecado. Mas isso tem que ser um ato de contrição. De dentro para fora. De dentro para fora. Por isso que no Salmo 51, Davi vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Veja bem, vamos entender isso. Jesus vai dizer em Marcos capítulo 7, que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas aquilo que procede do seu coração. Então, nós temos que tratar do pecado que é dentro de nós. Dentro de nós. Porque se o teu coração for bom, os seus olhos também serão bons. Qual é essa história do crente que chegou para o pastor? Vou contar essa historinha aqui só para relaxar. O crente chegou para o pastor e disse: pastor, eu estou saindo dessa igreja, porque essa igreja só tem pecador. As mulheres vestem assim, só está observando a saia das irmãs. Aí o pastor disse: não, isso aí quem tem que olhar é pai e marido. Tá certo? A roupa que a mulher vem para a igreja tem que passar sob a inspeção ou do marido ou do pai, não é do pastor, não. Aí o pastor chegou para o crente e disse: vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 2 copos d'água, e você vai dar 4 voltas aqui na igreja, sem deixar derramar. E o cara foi e fez. Depois que ele voltou, o pastor perguntou: você quer ir embora da igreja? Ele disse: quero. Mas por quê? O pastor falou: presta atenção. Por que você não derramou água? Porque você estava focado no copo, no trabalho. Quem está na igreja, trabalhando, servindo, adorando, não tem tempo para ficar vendo os pecados da igreja. Deu para entender? Se você estiver focado naquilo que Deus chamou você para fazer, na obra de Deus, no reino de Deus, você não tem tempo para ficar olhando para a roupa de fulano, cabelo de cicrano, certo? Outro dia uma irmã ligou desesperada aqui para mim, dessas igrejas neopentecostais, disse: pastor, eu fiz um voto a Deus, que se Deus resolvesse o meu problema, eu jamais cortaria o cabelo está grande demais. E eu fui falar com o meu pastor, o pastor disse que eu não posso cortar. Eu falei: minha filha, corta e põe na minha conta. Isso aí é voto precipitado. Deus não negocia bênção. Não negocia. Tá certo? É como aquela mãe desesperada que chegou numa igreja neopentecostal, o filho estava preso, não tinha advogado, e o pastor perguntou para ela assim, o falso pastor: quanto é que você tem? Ele: só tem 50 reais. Ele disse: eu vou fazer oração, mas não garanto que ele vai ser solto. Se a senhora tivesse 500, aí eu garantia. Sabe que tem isso aí? Tem Irmãos, nós temos que entender que o pecado tem que ser tratado com Deus. É você e Deus. Ao Senhor ergo a minha voz, com a minha voz suplico a quem? Ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados. Confessar para quem, gente? Para Deus. Derramar o nosso coração na presença de Deus. Nos humilhar diante de Deus. Já disse um grande puritano que nós somos diante dos homens aquilo que nós somos ajoelhados diante de Deus. Quem se humilha diante de Deus, quem se quebranta diante de Deus, Deus trata. Deus trata. Irmãos, mas veja o que Davi vai fazer no versículo. Ele diz: confessei-te o meu pecado. Ele tomou a decisão. Ele se levantou e foi o quê? Confessar o seu pecado. Mas aí ele vai fazer uma declaração. Ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade, o quê? Do meu pecado.
Só podemos receber o perdão se fizermos a confissão. Assim como o sumo sacerdote fazia a imposição de mãos, reconhecia, assim nós temos também que nos quebrantar e nos reconhecer diante de Deus. Aí vem aquilo que se chama de aplicação prática. Veja que Davi tem uma lógica. No versículo 6 ele vai fazer, ele diz, gente, o que ele diz assim? Sendo assim, isso é o quê? Uma conclusão. Sendo assim, todo homem o quê? Piedoso. Todo homem crente te fará súplicas em tempo de poder o quê? Encontrar. Buscai o Senhor enquanto se pode. Irmãos, tem um versículo lá em Hebreus, capítulo 4, queria que você lesse comigo. Hebreus, capítulo 4. A gente não pode ficar brincando com o pecado. Você lembra de Sansão? Foi brincando com o pecado. Um dia, Deus tirou a força dele. E aí ele foi vazar os seus olhos, ele foi algemado. Hebreus, capítulo 4. Acharam aí? Eu queria que você lesse comigo o final do capítulo 4, que diz, de forma maravilhosa, no versículo 15 e 16, o que diz? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem. Agora lê junto, forte, o verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião o quê? Oportuna. Ocasião oportuna, sempre é tempo de confessar, sempre é tempo de abandonar o pecado, sempre é tempo, irmão, não deixa isso. Não transfira o problema, não esconde o problema. Aproximemos confiadamente, porque nós temos alguém que entende, que sabe, que conhece. E ele vai usar uma expressão aí para acharmos socorro. Existe um puritano, John Owen, escreveu um livro sobre tentação. Ele fala lá, né, fazendo um comentário em Marcos, quando Jesus diz assim, que nós devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Ele não diz para não cair, mas para não entrarmos. E John Owen entende que esse entrarmos aqui, o diabo ele nos tenta para nos derrubar. Mas tem uma hora que o diabo vai usar todas as suas o quê? Energias para nos destruir. Lembra que Jesus estava indo para a cruz, e lá no Getsêmani, onde aconteceu isso, o diabo ali apostou todas as suas fichas. Ali, ele deve ter contratado todos os demônios. Jesus, ele transpirou, o suor dele se transformou em sangue. Porque ali era a hora H, a hora D. Presta atenção. Há momentos na nossa vida que nós precisamos fugir. O diabo vai investir na nossa vida para nos derrubar, para nos destruir. Você lembra de José? A mulher começou cantando, o rapaz. Cantava um dia, cantava outro. Num dia, ela desesperou. Ela tentou o quê? Agarrá-lo. E ele saiu, deixou a roupa nas mãos dela, e ele ainda depois foi acusado, dizendo que ele que tentou. Mas aí você entrega para Deus, que Deus defende. Então, o pecado tem um tempo oportuno para a gente confessar, para a gente largar, para a gente não ceder. Porque aquilo pode ser o tempo que o diabo vai destruir a sua vida. Vai destruir a sua vida. Mas eu quero terminar, certo? A partir do versículo 7. Eu quero apontar aí 4 bênçãos que o perdão traz para a vida do crente. Versos 1 e 2. Né? A bem-aventurança do perdão, o que é pecado. Versos de 3 a 6,
a 5, nós temos a confissão do pecado, o abandono, a experiência de Davi. E agora ele vai falar sobre as bênçãos que o perdão traz para a vida do crente. No versículo 7, veja lá, versículo 7, o que diz aí o Salmo 32, 7? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de... Presta atenção, quando você está em pecado, o que Adão fez quando pecou? Fugiu. Se escondeu. Crente, quando está vivendo em pecado, a primeira coisa que ele faz é sumir da igreja. Sabia disso? E aí começa a falar, essa igreja, esses desigrejados que tem aí, é crente, tudo mentiroso, tudo arrumando desculpa, porque quando a gente vem para a igreja, ouve um sermão, ouve uma mensagem, Deus mostra o pecado da gente. A Bíblia fala, Jesus coloca lá em João capítulo 3, que aqueles que estão nas trevas, eles não querem se aproximar da luz, porque a luz vai revelar o quê? Os seus pecados. E Davi está colocando algo maravilhoso. Quando a gente confessa o pecado e Deus perdoa, nós começamos a ter intimidade de novo com Deus. Deus é o nosso refúgio. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, gente? Para contemplar o Senhor. Para contemplar o Senhor. E meditar no seu santo templo. Eu me lembro uma vez, antes de eu ir para o seminário, eu fazia umas coisas erradas, ia para a igreja. Você sabe que crente assim, crente quando é crente mesmo, faz errado, continua indo para a igreja. Sabia disso? Senta aqui, chora, vai na frente, às vezes não abandona o pecado. Por isso que eu não tenho problema, deixa o povo ir para a igreja. Porque um dia o Espírito Santo pega ele na curva. Sabia disso? Pega. E eu me lembro que eu fiz umas coisas erradas e tomei Santa Ceia. E aquilo ficou na minha cabeça. Fui para casa. Me incomodei aquilo. Gente, como é que eu posso um negócio desse? Quem come e bebe sem discernir, come e bebe, juiz para si. Senhor, eu estou todo errado. E aquilo foi trabalhado pelo Espírito Santo para eu me voltar para Deus. Então presta atenção. A experiência de Davi agora é que ele tem prazer de estar junto de Deus. Deus agora é o seu refúgio, o seu esconderijo. Ele não se esconde mais de Deus, ele não foge mais de Deus. Pelo contrário, ele habita à sombra do Onipotente. Você já pensou nisso? Pense nisso, que hoje é o tempo oportuno. Segunda bênção que nós temos aí, versículo 8 e 9. 8 e 9, o que aqui diz aí? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados de outra sorte do que não te obedecem. Preste atenção que aqui tem uma segunda bênção, a bênção de nós voltarmos a ter Deus como nosso quê? Professor, nosso conselheiro. Já viu como crente se torna igual jumento, mula, quando está pecando? O cara tem uma mulher linda, linda. Ele se apaixona por uma feia. Esse cara é burro. Porque se é para pecar, peca direito. Você já viu isso? Se é para roubar, rouba logo para contratar os melhores. Agora, você vai se sujar por causa de... Porque o pecado embrutece. Sabia disso? O pecado nos faz estúpidos. Pecar é estupidez. É estupidez. Por isso que Davi está dizendo assim, eu fui idiota. Eu podia ter várias mulheres. Eu era rei. Eu fui me envolver num negócio daquele que destruiu minha vida. A espada do Senhor jamais se afastou da minha casa. A criança morreu. Certo? E aí eu fico pensando, Salomão com 15 anos,
papo de pai com adolescente. Aí Salomão chega para Davi e diz assim, Davi, papai, como é que é o caso aí com minha mãe? Conta a história aí, por favor. Por isso que eu acho que Salomão ficou traumatizado. Sabia disso? Por isso que ele pegava tudo quanto era mulher. Aquele era trauma das vidas passadas, né? O histórico familiar. Porque o pecado, irmãos, embrutece. Embrutece. Por isso que Davi, Provérbios, vai gastar lá, né? 2 ou 3 capítulos falando que a gente tem que seguir o conselho de pai, de mãe, fugir da mulher da casa vermelha. Né? Tem gente que está doente hoje. Ele tem a mulher bonita lá, um homem casado com uma mulher bonita, ao vivo e a cores. Ele vai para a internet e fica vendo aquelas revistas pornográficas. Isso é doença. O pecado o quê? Embrutece. Mas ele diz assim, agora não. Tu és o meu esconderijo, ele vai dizer agora, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves o quê? Não é o que eu quero seguir. Deus vai me instruir agora. Eu vou ter prazer novamente. Quarta bênção, versículo 10, o que diz? Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ter Deus como refúgio, ter Deus como professor, ter Deus como seu assistente. Seu assistente. E esse verbo assistir aqui significa que bondade e misericórdia, certamente, todos os dias. Você já notou que a única coisa que se renova cada manhã, o que é? As misericórdias do Senhor. E aqui o que Davi vai dizer? Aqui, ele diz o seguinte, quando eu confesso o meu pecado, eu vivo na dependência da misericórdia de Deus. O Senhor tem misericórdia de mim, eu não posso nem ver aquilo. Sai! Sai! Foge! O Senhor vai mostrando para a gente. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Nós vamos ter assistência. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Irmão, dependa da misericórdia de Deus. Essa assistência aqui é uma palavra no hebraico que dá-nos uma ideia de que cria-se uma dependência. Eu não aguento, Senhor, eu sou fraco. Eu preciso da tua misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assistência da misericórdia de Deus. Mas por fim, versículo 11. A quarta bênção é que Deus, Ele passa a ser novamente a nossa maior o quê? Alegria. E Ele vai dizer, o Salmo diz, alegrai-vos não é alegrai-vos no pecado, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos E o que é ser reto de coração, irmãos? É estar com a sua vida em dia com Deus. Você é pecador, você não presta, eu não presto, nós não prestamos, mas nós estamos ali agarrados com Deus todo dia. Porque o nosso coração não é reto. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Enganoso é o coração do homem. Desesperadamente corrupto. Mas quando a gente tem a assistência da misericórdia do Senhor, a gente se alegra no Senhor. No Senhor. Você olha para você, não tem muito que se alegrar, não. Mas no Senhor está a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós vamos nos ajoelhar agora na presença de Deus. Vamos confessar os nossos pecados. Vamos? Aí você diz, pastor, confessar para Deus é fácil. Só não gosta de confessar para os outros. Foi tudo bem, meu irmão. Outro dia um irmão ficou zangado comigo que eu chamei ele de pecador. O senhor também é? Eu falei, eu sou, meu irmão, eu só estou lhe chamando. Pastor Hernando chama de príncipe, você não fica zangado. Eu lhe chamo de pecador. Mas quando a gente ajoelha, a gente chama, não diz para Deus, Senhor, nós somos pecador desgraçado. Pecador. Vamos lá? Vamos derramar o nosso coração na presença de Deus. Pedir para o Milton fazer uma oração para nós. Pai querido,
estamos aqui, Pai, reconhecendo a nossa imperfeição, Pai, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo, Pai, que não merecemos nada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor permite, Pai, o Senhor nos orienta, nos ensina, que devemos chegar até o Senhor, arrependidos, Pai, reconhecendo, Senhor, que somos pecadores, que carecemos do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Sê com cada um de nós, Pai. Precisamos do Senhor, carecemos do Senhor Jesus. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E o pecado, Pai, entristece, adoece e nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. Oh Deus, ainda bem que o Senhor dá-nos o caminho, Pai. Ensina-nos a ser libertos, a ter os pecados cobertos pelo sangue do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Sabemos que não merecemos nada. Sabemos, Pai, que o Senhor é tudo. Mas sabemos também, Pai, que o Senhor tem misericórdia de nós. E agora, Pai, estamos aqui reconhecendo que somos pecadores. Que precisamos, Senhor, do Teu perdão. Sabemos que o Teu Filho Jesus já derramou sangue e pagou e rasgou todos os escritos de dívida daquilo que estava sendo colocado na nossa conta. Foi rasgado. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Pois é no nome santo do Teu Filho Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Encerrada a aula.